Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 1, beleza? Nós ainda estamos relembrando alguns tópicos de funções, esse material que é complementar para você, para o estudo do cálculo. A gente não começou o nosso curso ainda propriamente dito de cálculo, com o estudo das técnicas do cálculo, de derivadas, integrais, limites, né? Mas a gente está fazendo uma breve revisão para um material que vai ser importantíssimo para você ao longo do curso, beleza? Então junte esse material com o seu conhecimento prévio, com o auxílio de outros materiais, listas de exercícios. Eu acho que você vai conseguir ter um entendimento maior sobre cada um desses tópicos que a gente está conversando, ok? Vamos falar hoje sobre funções logarítmicas. Qualquer dúvida, críticas, sugestões, pode mandar mensagem para a gente no nosso e-mail, que está aí na tela, na nossa página no Instagram ou no nosso canal no YouTube. Se inscreva para que você mantenha atualizado sobre tudo dessa disciplina, ok? Bom, pessoal, as funções logaritmicas são diversas as suas aplicações, diversas, tá? Por quê? A função logarítmica é a função inversa, e a gente vai falar um pouco melhor sobre o que é isso, de função inversa futuramente, mas a função, já adianto que a função logarítmica é a inversa da função exponencial. Então, muita coisa que se aplica à função exponencial também se aplica a funções logarítmicas. Como nós vimos na aula anterior, a função exponencial ela se adapta a vários tipos de experimento. Portanto, a função logarítmica tende a se adaptar também a alguns outros modelos. Além de existir propriamente experimentos que trabalham a função logarítmica, ela também é muito usada em exercícios, em exemplos, em modelagem de funções exponenciais, por uma propriedade importante de logaritmos que nós vimos numa breve revisão de logs, que é a ideia de descer o expoente, né? Se você lembra, eu coloquei lá que logaritmo de a elevado a n numa base b pode ser escrito como n vezes logaritmo de a na base b. Essa propriedade do log ela é fundamental em alguns modelos exponenciais, né? Então, você vai ver alguns exemplos que tratam disso, beleza? Bom, então veja só, trouxe dois exemplos clássicos de funções logarítmicas. O pH de uma solução aquosa, que é definido pela expressão menos o logaritmo da concentração de H+, em mols por litro, né? O nível de pressão sonora, que pode ser definido pela expressão 20 vezes log de P sobre P0, em que P é o valor da pressão medida e P0 é a pressão de referência, isto é, a menor pressão percebida pelo ouvido humano. Então, aqui dois exemplos clássicos de funções logarítmicas que o uso da modelagem da função logarítmica se adapta melhor a esse contexto, ok? Bom, vamos estudar um pouco a função logarítmica. Ela modela grandezas que se relacionam de forma que a variação subsequente depende da imediatamente anterior a ela. Isso deve lembrar você de alguma coisa, né? Isso, a função exponencial. Então, como uma é uma inversa da outra, algumas características da exponencial vão ser muito importantes para a gente entender a função logarítmica. Olha o modelo da função logarítmica. K vezes logaritmo de x na base a mais m, em que k é um número real, m é um número real e a é um número real positivo, exceto 1. A gente viu lá em logaritmos, pessoal, em algumas propriedades de log, eu coloquei lá uma condição de existência e disse a você que na aula de hoje a gente ia poder comentar um pouco melhor sobre aquela condição de existência. Então veja só, lá eu disse que a base deveria ser positiva, igual aqui eu estou dizendo. Quando a gente trabalha simplesmente com logs, a nossa base pode ser sim negativa, tá? Por exemplo, o logaritmo de menos 8 na base menos 2 é 3. A própria definição mostra isso. Porém, quando a gente está estudando funções logarítmicas, lembra que a gente precisa de algumas especificidades para que seja função. Então,
Para que a gente trabalhe com funções logarítmicas e funções exponenciais, há necessidade dessa base ser maior do que zero. Por quê? Na função exponencial, o domínio dela é real, são os números reais. Isso significa que eu poderia jogar qualquer valor para x. Imagine se essa base seja menos 2. Menos 2 elevado a x fosse uma função exponencial. Repare que isso não pode acontecer. Por quê? Bom, na função exponencial, se eu jogar x igual a meio, por exemplo, eu ficaria com menos 2 elevado a meio. A gente já viu em propriedades de potência que elevar a meio é o mesmo que tirar a raiz quadrada. E aí, nós teríamos um problema, a raiz quadrada de menos 2. Isso não existe nos números reais. Isso significa que a gente tem que colocar algumas restrições para que realmente esse modelo matemático seja uma função. É por isso que o A necessariamente tem que ser maior do que zero e diferente de 1, ok? Aqui, o A é a nossa base, sempre lembrando que se a gente fizer a definição de log de x na base A é um número y, então eu teria A elevado a y igual a x, ou seja, o A seria a minha base, então por isso que ele carrega essa ideia de que tem que ser um número real positivo, ok? Diferente de 1, obviamente, porque todo número, se a base for 1 elevado a qualquer valor, sempre daria 1, ok? Bom, em particular, para esse modelo, para k igual a 1 e m igual a 0, nós temos a função f de x igual a log de x na base A. Repare que, como a função exponencial é a inversa da logarítmica, o domínio do log é exatamente a imagem da exponencial. E o domínio da exponencial, obviamente, é a imagem da logarítmica, tá certo? Um é o contrário do outro. Então, se lá a gente tem o domínio real, aqui a gente vai ter a imagem real. Se lá a gente tem a imagem os reais positivos, aqui a gente vai ter o domínio os reais positivos, ok? As ideias se assemelham, então, por isso que a gente viu em alguns exemplos da função exponencial que quando a minha base era maior do que 1, eu tinha característica de uma função crescente. Quando a minha base estava entre 0 e 1, eu tinha uma característica de uma função decrescente. Aqui é a mesma ideia, tá? Na função logarítmica, quando a minha base do log for maior do que 1, eu vou ter característica de uma função crescente. Quando a minha base estiver entre 0 e 1, eu tenho a característica de uma função decrescente. Beleza? Vou trazer um exemplo daquilo que eu comentei. Às vezes você olha para um exemplo, parece uma função exponencial porque o modelo é exponencial e, no entanto, é o uso do log, as propriedades de log que resolvem o exercício. Por quê? Exatamente pelaquela propriedade de trabalhar o expoente. Olha para esse exemplo. Imagina que em um lago, a cada 40 centímetros de profundidade, a intensidade de luz é reduzida em 20%. Então, o exercício traz o modelo da intensidade da luz em função da profundidade no oceano. E 0, que é a intensidade da luz na superfície, vezes 0,8 elevado a h sobre 40. I é a intensidade da luz numa certa profundidade h, em centímetros, e 0 é a intensidade na superfície. Um nadador verificou, ao mergulhar nesse lago, que a intensidade da luz em um ponto era de 32% daquela observada na superfície. Determine a profundidade em metros, considerando o logaritmo de 2 igual a 0,3. A gente fez um comentário também na aula de logaritmos, que quando a base não está explícita, é porque a base é 10. É uma base muito trabalhada, então convencionou-se que quando não estiver aparecendo, é que a base é 10, ok? Vamos lá, vamos tentar fazer esse exercício então. Então repare que o modelo é um modelo exponencial,
intensidade da luz é igual a intensidade inicial vezes 0,8 elevado a h sobre 40. Como ele falou que naquele momento a intensidade era de 32% da intensidade inicial, então eu posso dizer que I é 0,32% de I, ou seja, um operador multiplicativo, e zero. Bom, eu posso escrever 0,32 como 32 sobre 100 e posso escrever 0,8 como 8 sobre 10. Ok. Se eu aplicar log em ambos os lados da equação, eu vou ter log de 32 sobre 100 igual a log de 8 sobre 10 elevado a h sobre 40. Repare que eu simplifico a intensidade inicial, tá? Ou seja, não importa o valor dessa intensidade, tá? E aí eu começo a usar algumas propriedades de log que nós já vimos, tá? Por exemplo, log de uma divisão é a subtração dos logs. Então eu faço isso. E outra propriedade importante é que quando há um expoente no logaritmando, eu posso vir para frente do log. Então o h sobre 40 é um expoente do logaritmando. Eu posso descer ele para frente do log. Essa propriedade é uma propriedade fundamental que a equação que antes era exponencial, porque minha variável h, minha incógnita h estava no expoente, agora passa a ser linear, tá bom? Então fica uma equação bem simples de ser resolvida. Bom, aplica algumas propriedades de log que a gente já discutiu, tá bom? E vou chegar que h é igual a 200 centímetros, ou seja, 2 metros. Isso significa que na hora que o mergulhador olhou para algum relógio e viu que a profundidade era de 32%, a luz, né, era de 32% da luz inicial, ele estava a 2.000 metros de profundidade. Beleza? Uma interpretação, sempre lembrando que a gente procura fazer algumas interpretações dos resultados encontrados. Bom, é isso. As funções logarítmicas, então, se assemelham muito com as ideias aplicadas em funções exponenciais. As funções logarítmicas podem trazer o próprio modelo logarítmico em si, mas pode também ser aplicada em alguns conceitos, alguns contextos envolvendo funções exponenciais. A gente viu na aula passada que as aplicações da função exponencial são diversas. Lembrando, na matemática financeira, na biologia, na química e na geografia, são alguns exemplos bem clássicos dessas aplicações. Em todas elas, repare que o t é o expoente. E às vezes as perguntas vêm sobre o t. Então, uma forma de você transformar uma equação exponencial numa equação linear é aplicando log, porque você vai conseguir descer esse expoente e transformar numa equação de primeiro grau bem simples de ser resolvida. Ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Até a nossa próxima aula. Valeu, abraço.